Bem, então o que eu quero trazer de aula para vocês hoje é sobre endocardite infecciosa, porque o eco é o exame central. Bom, nós sabemos que temos vários fatores predisponentes para endocardite infecciosa, como a doença reumática, o prolapso com degeneração mixomatosa, a doença degenerativa senil, cardiopatias congênitas, próteses valvares, dispositivos cardíacos e outras causas cardíacas, inclusive desconhecidas. A epidemiologia da endocardite infecciosa ela mudou, tá, nas últimas décadas. Hoje acomete mais idosos do que jovens e mais pacientes que tenham próteses ou devices cardíacos, dispositivos cardíacos, porque isso também aumentou significativamente. E outras situações desconhecidas que podem afetar válvulas, inclusive não comprometidas de base, e pacientes que usam catéter do lado direito, drogadição, são situações que podem afetar válvulas sem elas terem nenhuma anormalidade estrutural. Deve-se tomar cuidado também com tatuagens e piercings, que também são causas de endocardite infecciosa, além do tratamento dentário, muitas vezes envolvendo comprometimento gengival. E por que o ecocardiograma é o exame central? O ecocardiograma desempenha um papel chave, porque além dele identificar alteração estrutural prévia, ele é usado no diagnóstico, avaliação hemodinâmica da gravidade da doença, prognóstico, predição de eventos embólicos e no follow-up de pacientes antes e depois do uso de antibiótico. Além de também fazer diagnóstico e avaliação das complicações, ajudando na conduta, se deve intervir cirurgicamente ou não. E por fim, o eco transesofágico intraoperatório tem indicação para orientar o cirurgião em relação aos resultados, especialmente quando há endocardite infecciosa complicada. Eu queria trazer para vocês que existem vários tipos de vegetação, né? Então nós temos a endocardite infecciosa, que é a clássica e é a mais comum de ocorrer, mas também tem a endocardite da febre reumática, muitas vezes quando um processo inflamatório da cardite reumática, com ou sem infecção associada, esses pacientes podem apresentar endocardite e esses pacientes têm mais sinais e sintomas, mas essa daí é menos comum. O mais comum é que a febre reumática afete, né, um processo inflamatório, as válvulas e depois elas vão evoluir para um processo de fibrose crônico. Mas existe as vegetações da febre reumática. Temos também a de Liebman-Sachs, que acomete predominantemente pacientes com lúpus eritematoso sistêmico ou a síndrome de anticorpo antifosfolipídico. São vegetações que têm componentes basicamente inflamatórios e de complexo antígeno-anticorpo, que fica predominantemente na borda das cúspides, principalmente da válvula mitral, tá? Na borda dessas cúspides, e não tem um componente infeccioso associado. A outra, que é a bacteriana, é a vegetação marântica. A vegetação marântica acomete mais pacientes em status de hipercoagulabilidade, por exemplo, como síndrome paraneoplásica de pacientes com câncer. Então, geralmente também são vegetações que se depositam ali na base dos folhetos ou das cúspides e elas são sem bactéria, elas são abacterianas, não infectadas e são componentes de elementos figurados do sangue, com plaqueta e fibrina. E por fim, aí sim nós temos a endocardite bacteriana, que é a clássica, que aí é a que mais ocorre em válvulas alteradas anatomicamente, e você tem componentes do sangue, fibrinas, plaquetas e tem a bactéria. Então tem um processo infeccioso. Tá? Então existe um tropismo para válvulas que normalmente estão alteradas estruturalmente, apesar de nem sempre, e a partir dali essas bactérias, sejam streptococo, seja estafilococo ou enterococo, se depositam e ali você tem fatores inflamatórios e também plaquetas e fibrina. Bom, e o ecocardiograma é importante em vários pontos. Primeiro, no diagnóstico. Tá? A endocardite infecciosa ela deve ser suspeitada em uma série de situações clínicas. Você tem que pensar nela para poder fazer o diagnóstico. Então, paciente que chega com insuficiência cardíaca, ou chega com evento embólico, ou tem infecção de marca-passo, ou febre, ou novo sopro cardíaco na vigência de bacteremia, ou abre o quadro com sepsis. A febre é um sintoma muito prevalente na endocardite infecciosa e deve-se pensar, principalmente se associada a sopro novo e anemia. Mas temos sempre que pensar. E o ecocardiograma ele deve ser sempre realizado quando houver suspeita de endocardite infecciosa. E aí a grande pergunta, fazemos o eco transtorácico ou o eco transesofágico?
Bom, o eco transtorácico vai ser sempre o exame de primeira linha, é o primeiro a ser feito, por ele ser simples e de grande valor. Mas dificilmente não realizaremos o eco transesofágico na suspeita de endocardite infecciosa, tá? Então começa pelo transtorácico e vai para o transesofágico, porque o transesofágico tem melhor qualidade de imagens e tem maior sensibilidade. Muitas vezes precisamos disso para selar o diagnóstico. Quando que o eco transtorácico poderia ser de suficiência? Somente quando você tem uma ótima janela transtorácica, com eco transtorácico negativo para a presença de vegetação ou piora da regurgitação ou novos ou complicações, e a suspeita de endocardite infecciosa é baixa. Nessa condição é a única que você se daria por satisfeito com o eco transtorácico, que não é a mais frequente, concorda? Bom, e em termos de definição, nós temos os critérios de Duke modificados, aonde entraram exames de imagem como critério maior. Então, claro, hemoculturas têm que ser positivas, né? Pelo menos 2 hemoculturas positivas. Não será positiva quando o paciente já fez uso de antimicrobiano ou a cultura não foi feita para os germes específicos que estão levando à infecção. Mas as hemoculturas, sem dúvida, são critérios maiores e é um critério maior, melhor dizendo, e você tem o ecocardiograma também como critério maior de Duke. Na presença, quando você vê vegetação, ou vê abscesso, ou pseudoaneurisma, ou fístula, tá, de uma cavidade para outra, ou perfuração valvar, ou aneurisma valvar, ou nova deiscência de prótese. Então, esses achados perfazem critérios maiores de Duke no exame do ecocardiograma. E também hoje temos outros exames de imagem que pertencem a critérios maiores de Duke, como atividade anormal ao redor da prótese pelo PET-CT, isso para prótese é mais usado, e geralmente prótese implantada há mais de 3 meses, que é o ideal. Ou a presença de leucócitos marcados no SPECT-CT, que não é um exame muito simples. Ou a lesão perivalvar definida pela tomografia computadorizada. Esses também hoje fazem parte de critérios maiores de Duke. Então, o eco, o PET-CT, o SPECT-CT, a tomografia, são exames de imagem que perfaz critérios maiores e a hemocultura também perfaz critério maior de Duke modificado. Lembrando que estes aqui, novos, o PET-CT, SPECT e tomografia, são mais quando tem prótese valvar. Bom, e como que é a apresentação da endocardite infecciosa ao ecocardiograma, considerando as recomendações do ESC de 2015? Veja a presença de vegetação. E o que é uma vegetação ao ecocardiograma? Uma massa oscilante ou não oscilante da válvula ou aderida a alguma estrutura, tá, implantada como material protético. Abscesso é um espessamento perivalvar com presença de áreas ecodensas e ecolucentes no seu interior. Geralmente o abscesso se relaciona mais à válvula aórtica. Pseudoaneurisma é um espaço perivalvar pulsátil e livre de ecos, com detecção de fluxo em seu interior pelo Doppler colorido. Muitas vezes já foi um abscesso e não tem mais aquela imagem ecolucente e, portanto, é um espaço perivalvar pulsátil, e geralmente também relacionado à válvula aórtica. Perfuração valvar é uma solução de continuidade na válvula que permite a passagem de fluxo por ela. Fístula é um fluxo que comunica 2 cavidades através de uma perfuração, por exemplo, a aorta com o ventrículo direito. Então houve uma fistulização entre 2 cavidades, permitindo comunicação entre elas. Aneurisma valvar é uma bolsa sacular na válvula, é uma bolsinha formada na válvula, geralmente acompanhada de ruptura. Isso acomete mais a válvula mitral. E deiscência de prótese é a presença de regurgitação perivalvar ou paravalvar, identificada pelo eco transtorácico ou transesofágico e com uma certa báscula, o movimento dessa prótese mostrando que ela está solta do tecido. Então aqui eu trouxe algumas imagens para vocês para tornar isso mais didático. A primeira imagem aqui à esquerda do eco transtorácico mostrando uma vegetação em válvula aórtica. Você vê que é uma massa ecodensa com mobilidade aqui na válvula da válvula aórtica. Aqui à direita o eco transesofágico mostrando perfuração valvar na válvula mitral. Percebe que a cúspide anterior da mitral ela está rompida, tá? Existe uma perfuração nela, então perfuração valvar, e na outra imagem você vê que o fluxo passa por essa perfuração, mostrando um refluxo mitral importante por conta dessa ruptura de válvula da cúspide, né? Aqui na imagem inferior esquerda, o eco transesofágico mostrando um abscesso perivalvar, aquela imagem aqui
perivalvar aórtica, na fibrosa intervalvar, que é muito comum de formar abscesso entre a válvula aórtica e a mitral. Ali uma imagem ecolucente, né? Uma imagem densa com ecolucente no seu interior, que é um abscesso. E aqui à direita inferior, o eco transesofágico tridimensional. Na primeira imagem mostrando uma vegetação grande, onde o eco tridimensional ele é capaz de definir melhor o tamanho da vegetação, aqui na ponta da cúspide anterior mitral, uma vegetação grande e bem móvel. E à direita a gente percebe que é uma deiscência de prótese. A prótese está aqui e ela está solta do tecido. A gente vê a setinha aqui, uma soltura dessa prótese do tecido adjacente, mostrando que é uma deiscência de prótese. Bom, então em relação ao eco transtorácico e eco transesofágico, no diagnóstico de endocardite infecciosa, como nós devemos proceder? Bom, esse algoritmo aqui de Habib e de Lancelot, eles exemplificam muito bem. Primeiro exame que você deve fazer na suspeição de endocardite infecciosa é o eco transtorácico. Se o indivíduo tiver válvula protética ou dispositivo intracardíaco, marca-passo, ressincronizador, enfim, um dispositivo intracardíaco, ele tem que ir, sem dúvida alguma, também para o eco transesofágico a seguir do eco transtorácico, pela maior sensibilidade nessas situações principalmente. Se ele tiver um eco transtorácico não diagnóstico, por uma imagem transtorácica ruim ou porque não conseguiu concluir muito bem os achados, aí ele também vai para o eco transesofágico para definir melhor. Se o eco transtorácico foi positivo, identificou uma massa sugestiva de vegetação, alguma coisa que pense em complicação, também tem que ir para o transesofágico para definir melhor se tem complicação, se só viu a vegetação, se tem complicação associada, ou definir melhor o tamanho dessa vegetação e pegar maior número de dados, que é importante, sem que passe isso despercebido. E se o eco transtorácico for negativo, com uma boa imagem, e a suspeita de endocardite infecciosa ainda for alta, ainda assim ele vai para o eco transesofágico. Tá? Mesmo com, aliás, porque o eco transtorácico foi negativo e você precisa confirmar com o eco transesofágico que é capaz de detectar vegetações menores, né, do que o eco transtorácico. Agora, se o eco transtorácico for negativo, a suspeita de endocardite infecciosa é baixa e a janela foi muito boa, aí é a única situação que você pode parar, o stop, tá? Por outro lado, se o eco transesofágico for negativo e a suspeição de endocardite infecciosa ainda for alta, você deve repetir o eco transesofágico no intervalo de 3 a 10 dias, tá? Em média de 7 dias, porque às vezes é um status incipiente da endocardite. Então, como que fica a sensibilidade e especificidade do eco transtorácico em relação ao eco transesofágico? Aqui no azul nós estamos com sensibilidade e no vermelho especificidade. Como vocês podem perceber, a sensibilidade do eco transesofágico é bem maior do que a sensibilidade do eco transtorácico, apesar da especificidade ser similar. Mas nós ganhamos muito em sensibilidade no transesofágico. Por exemplo, aqui, para a válvula nativa, a sensibilidade do transtorácico é 70%, mas do transesofágico é quase 100%, é 96%, com alta especificidade de 90%. Quando falamos de próteses valvar e devices cardíacos, né, dispositivos cardíacos e abscessos, vocês percebem que a sensibilidade do eco transtorácico cai para 50%, cai muito. E a do transtorácico, apesar de ser menor do que para a válvula nativa, ainda é alta, é em torno de 90%. Tá? Tanto de sensibilidade quanto de especificidade. Apesar de que a sensibilidade e especificidade ela é um pouco menor para próteses valvares e devices cardíacos. Por isso que os outros métodos de imagem, como principalmente o PET-CT, se tornaram importantes nesta condição específica, tá? De próteses valvares. Porque ele consegue, numa prótese implantada há mais de 3 meses, se ele identificar atividade anormal em volta da prótese, o PET-CT traduz que existe sim comprometimento por endocardite infecciosa. Ah, mas devemos pedir o PET-CT de cara? Não. O ideal é que se faça o transtorácico, siga para o transesofágico. No transesofágico, se ainda não identificou nada, esperar um intervalinho ali numa média de 7 dias, porque às vezes o processo ainda é incipiente. Repete o transesofágico e, se houver condições e ainda houver suspeição da endocardite infecciosa de prótese valvar, aí sim vai para o PET-CT. Esse é o meu pensamento racional, porque o transesofágico é muito mais disponível no mercado, muito mais simples e muito mais barato do que falarmos de PET-CT, tá bom? Mas vale saber que esse recurso para prótese valvar tem sido bastante impactante.
Quais são as limitações e pitfalls do ecocardiograma no diagnóstico da endocardite infecciosa? Bom, quais são as dificuldades diagnósticas? Muitas vezes o prolapso que confunde com vegetação, calcificação valvar, quando tem muita calcificação valvar, às vezes o abscesso ali por trás da calcificação ele passa despercebido. Próteses, às vezes você não consegue, dependendo da reverberação da prótese metálica, por exemplo, você às vezes não consegue definir muito bem vegetação. Embolização recente que possa ter soltado a própria vegetação e você não vê. Ou vegetações muito pequenas, menores que 2 milímetros, que aí elas passam inclusive no transesofágico. E isso pode tornar o exame negativo, o que não exclui a doença, tá? E o transesofágico tridimensional é importante? Ele analisa melhor o tamanho das vegetações e a morfologia delas, apesar de que caracterização tecidual não é ótima no transesofágico tridimensional, mas ele vê melhor o tamanho da vegetação, prediz melhor, portanto, risco de eventos embólicos, tá? E é particularmente útil na avaliação da extensão para o tecido perivalvar e na deiscência de prótese ou perfuração de válvula. Ele consegue avaliar melhor isso, mas ainda não é um exame considerado de rotina na endocardite infecciosa, e sim como complementação, quando possível, do ecotransesofágico convencional. Bom, então no diagnóstico da endocardite infecciosa, o ecocardiograma teve papel fundamental, como vocês viram. Agora, nas complicações, na avaliação das complicações da endocardite infecciosa. O ecocardiograma é fundamental para identificar a análise Doppler, se tem insuficiência cardíaca por destruição valvar, insuficiência mitral ou aórtica, né? Ele avalia também extensão para o tecido perivalvar e eventos embólicos. Então essas são as 3 principais complicações da endocardite que levam inclusive à cirurgia. E o ecocardiograma ajuda tanto no diagnóstico quanto no momento cirúrgico, quando acompanha esse paciente. Então, como vocês veem aqui, é classe 1 das diretrizes quando o paciente evolui com insuficiência cardíaca por insuficiência mitral ou aórtica aguda, né, por destruição de válvula, por uma infecção não controlada, levando a abscesso, aneurisma, fístula, né, e infecção que não se controla, ou germes multiresistentes, e por uma embolização, então vegetações maiores do que 10 milímetros, tá? Que persistem e o indivíduo teve um ou mais eventos embólicos. Todos são classe 1 para indicação cirúrgica como complicações da endocardite infecciosa. 3. O ecocardiograma ajuda no acompanhamento e no prognóstico da endocardite infecciosa. Então, de acordo com as complicações, se estão presentes ou ausentes, o tipo de micro-organismo, se tem maior ou menor virulência, e os achados do ecocardiograma, se mostra que está melhorando, diminuindo a vegetação, ou se está piorando a vegetação e está evoluindo para complicações, como abscesso, fístula, perfuração, enfim. Então, aí o número de ecocardiogramas vai ser menor ou maior para você avaliar esses pacientes. Não tem exatamente uma regra tão bem definida, porque vai depender dessas condições, de complicações, tipo de micro-organismo e achados ao ecocardiograma para ver o quanto você precisa acompanhar esse paciente para avaliar o momento cirúrgico, se vai ser necessário e quando. Importante realizar um eco transtorácico também antes da alta hospitalar, isso é bem importante, tá? Para você ter ele como comparação, tá? O que ficou? Como que ficou essa válvula para ele servir de comparação com os outros achados, os outros ecocardiogramas. E você pode fazer ecos periódicos no período, né? Claro que espaçados, mas no primeiro ano pós-antibiótico terapia para avaliar possível recidiva da endocardite infecciosa que pode ocorrer. Então, para você avaliar no primeiro ano, vale fazer também mais um exame de ecocardiograma transtorácico mesmo, para ver se houve piora do refluxo valvar, para ver se tem alguma coisa que possa lhe fazer pensar em recidiva ou piora do status da condição anterior da alta. E por fim, 4, o ecocardiograma é importante no ecotransesofágico intraoperatório na avaliação da endocardite infecciosa, quando ela tem complicações e, portanto, vai à cirurgia, porque ela só vai à cirurgia quando há as complicações. E aí o ecotransesofágico intraoperatório é muito importante e é recomendado em todos os casos de endocardite infecciosa submetidos à cirurgia. Então, se pegarmos todas as diretrizes da sociedade americana, europeia e a nossa, da sociedade brasileira, então, o que nós temos? As recomendações aqui para realizar o ecocardiograma na suspeita de endocardite infecciosa. Então, começar com o eco transtorácico, na suspeição, classe 1, depois o eco transesofágico,
naquelas condições que eu falei, se o transtorácico for negativo, ou ele for não diagnóstico, se for próteses valvares ou dispositivos intracardíacas, ou se a suspeita clínica ainda for forte, e também o eco transtorácico for positivo e você quer avaliar complicações. Tudo classe 1 de indicação. Também o novo eco transtorácico ou transesofágico está indicado para avaliar novas complicações, como abscesso, perfurações, embolia, insuficiência cardíaca, classe 1. E o eco transesofágico intraoperatório em todos os pacientes que vão para a cirurgia por endocardite infecciosa, classe 1 de indicação. E no final do tratamento, antes da alta, para você avaliar os parâmetros morfológicos da válvula, função valvar e a função cardíaca, tá? No pré-alta, no acompanhamento desse paciente, classe 1. Então, para a gente terminar, por que o ecocardiograma é o exame central na endocardite infecciosa? Tá? Porque ele define o diagnóstico da doença, faz parte do critério maior de Duke, avalia as complicações da endocardite infecciosa, onde as principais são 3, insuficiência cardíaca por destruição valvar, extensão para tecido perivalvar e embolização. Ele avalia o segmento e acompanhamento desse paciente, onde o ideal é ter um eco transtorácico, pelo menos transtorácico na alta desse paciente, mas geralmente o transtorácico é de suficiência, e também no primeiro ano. E o eco transesofágico intraoperatório, tá? Para avaliar o plano cirúrgico e avaliar os resultados após a manipulação do cirurgião com troca valvar ou plastia valvar ou o que ele fez. Era isso que eu queria passar para vocês.